Milionário fica surpreendido ao descobrir que a mendiga negra limpava seu escritório numa metrópole pulsante, onde arranha-céus cortavam o céu e o barulho dos carros era uma sinfonia agitada. O milionário Otávio nunca imaginou que sua vida mudaria em um simples e comum expediente noturno. Enquanto as luzes da cidade piscavam como estrelas distantes, Vanessa, uma mãe solteira e faxineira, manobrava com destreza seu balde e esponja, tentando fazer o impossível, transformar a sujeira acumulada da semana em um ambiente limpo e, quem sabe, um pouco menos opressor. Mas essa noite seria diferente. A pequena Lívia, de apenas 7 anos, acompanhava a mãe, dormindo em um canto improvisado, enrolada em um cobertor colorido que lembrava os sonhos mais doces. Enquanto limpava, Vanessa observava a filha, seu coração apertando ao pensar no futuro. As contas não paravam de crescer e ela se via presa em um ciclo de trabalho e cuidados, sem a esperança de um amanhã melhor. Foi neste cenário que era uma caneta comum, mas para Lívia era a promessa de um futuro diferente. Otávio, que no momento se preparava para uma reunião, entrou na sala e, ao ver a menininha com a caneta dourada, uma onda de nostalgia o atingiu em cheio. Ele se lembrou de sua infância, das brincadeiras no parque e do amor que recebeu de uma mulher que, assim como Vanessa, também lutava para sobreviver. O corpo de Otávio se despedaçou com a lembrança de sua própria mãe, que havia sacrificado tanto por ele. O olhar de Eduarda, a gerente dura, não era menos cortante. Ela hesitava, observando aquele encontro, ciente de que a presença da menina em um ambiente tão rígido e corporativo poderia atrair comentários. Mas a chama da compaixão em Otávio era mais forte. Ele se angustiava ao ver Vanessa, uma mulher tão cheia de força e, ao mesmo tempo, tão vulnerável. Determinada a proteger seu domínio, Eduarda fez o que sabia fazer de melhor. Pressionar. Esse não é lugar para crianças, disse, sem o menor pingo. A caneta dourada prometia esperança e o novo olhar de Otávio acendia uma luz em seu peito. Mas a tensão com Eduarda espreitava como uma sombra. O que fazer? Enfrentar seu passado digno de medo ou agarrar-se à promessa de um futuro? A tempestade se aproximava. E Vanessa, com o coração apertado, se via no dilema de seguir adiante ou permanecer aprisionada. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Vanessa permanecia paralisada, a caneta dourada ainda brilhava nas mãos da pequena Lívia. Um pequeno tesouro em um mar de incertezas. A tensão no ar era palpável. Eduarda, com sua frieza habitual, olhava para Otávio, esperando que ele tomasse uma decisão rápida. Mas algo se formava no peito de Otávio, uma vontade crescente de proteger aquelas duas, de alcançar um futuro melhor para elas. Então, o inesperado aconteceu. O barulho de um vidro quebrando ecoou pelo escritório. Todos se viraram. Um grupo de homens entrou de forma abrupta,
com expressões severas. Olhos aflitos se voltaram para a porta. Cadê o Otávio? Gritou o líder do grupo. Um sujeito robusto com tatuagens visíveis nos braços. Otávio ficou paralisado, o nome sendo chamado como um eco em sua mente. O que está acontecendo? Perguntou, sem conseguir disfarçar a preocupação que lhe invadia o tom de voz. A entrada daquele grupo inesperado tinha mudado completamente o clima da sala. Eles estão vindo. O homem à frente, um tal de Ricardo, olhava como se precisasse tirá-los dali. Precisamos da sua ajuda. É a sua empresa que está em perigo. Eles vão... Um tremor percorreu pelos corpos dos presentes. Eduarda naturalmente tentava agir de modo firme, mas a incerteza dominava. O que você está querendo dizer? Que perigo! Até mesmo Vanessa ficou paralisada. Um misto de confusão e medo escravizando sua possibilidade de ação. Mas Lídia, com a candura e curiosidade próprias de sua idade, levantou a mão. Mãe, quem são eles? Otávio olhou para aquela cena e sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Escutem, ele disse, elevando a voz para que todos pudessem escutá-lo. Falem, o que está acontecendo? Ricardo, com o olhar fixo em Otávio, hesitou. Você não sabe? Sua mãe, ela não estava apenas lutando contra as dificuldades. O peso das palavras já estava na atmosfera. E a expressão de Otávio se transformou à medida que a verdade começava a revelar-se como uma sombra que se aproxima. Sua mãe, a dona da empresa, tem uma dívida com pessoas pesadas demais. Elas não vão parar até você pagar. E você não sabe que ela estava envolvida em negócios ilegais. Isso foi o que levou ela a se afastar de você, Otávio. Um silêncio mortal tomou conta do escritório. O choque na expressão de Otávio era indescritível. A figura da mãe que ele tinha idealizado desmoronava diante dele, revelando uma mulher marcada não apenas pelo amor, mas por segredos obscuros. Pensamentos e memórias misturavam-se como um furacão em sua mente. E o que isso tem a ver com Vanessa e Lívia? Otávio perguntou, cada palavra saindo como um sussurro trêmulo. O que você tem, Otávio? O que ela deixou que você não sabia? Você é a única chance delas. Se você não agir, elas estarão em perigo. As palavras de Ricardo ecoavam como um sino de alarme. O mundo, que até aquele momento parecia simples e claro, agora estava repleto de núcleos de tensão, de emoções contraditórias, e uma grande sombra agora cobria não apenas sua vida profissional, mas também a pessoal. Como assim? A vida daquela mãe e filha estava atrelada a um passado secreto de sua mãe que ele nunca conheceu? A pressão aumentava, e a única certeza que restava era de que tudo em sua vida estava prestes a mudar novamente. O olhar de Vanessa se encontrava com o de Otávio, e a pergunta estava ali, pairando no ar. O que ele faria agora? Otávio estava paralisado. O peso das palavras de Ricardo ainda pairava no ar, como uma tempestade prestes a desabar. A combinação de medo e confusão refletia-se em seu rosto, enquanto olhava para Vanessa, que o encarava com a expectativa de quem busca um salvador. E a pequena Lívia, com seus olhos grandes e inocentes, parecia ainda mais. Sem querer, suas mãos se moveram para o bolso e ele retirou o celular. O nome Mãe piscava na tela. Um frio na espinha subiu por seu corpo. Não era possível. Você não pode atender, Eduarda apressou-se a dizer. Mas a curiosidade e o temor de Otávio falaram mais alto. Ele aceitou a chamada,
sua respiração acelerando. Se você não pagar, tudo vai desmoronar. A voz do outro lado estava trêmula, mas firme. Elas não estão seguras. É questão de tempo. Você está em perigo. Otávio! A adrenalina percorria suas veias. Uma certeza começou a se formar. Ele não sabia tudo o que deveria saber. Quem está falando? O que você sabe sobre minha mãe? A pessoa não respondeu a tempo. Um barulho ensurdecedor irrompeu da porta, fazendo todos se virarem. O líder do grupo que entrara antes, Ricardo, estava agora aos gritos. É eles! Eles chegaram! A tensão explodiu no escritório. Todos encaram a porta, onde homens encapuzados irromperam, suas roupas escuras contrastando com o ambiente de trabalho. Um deles segurava uma arma. O coração de Otávio disparou como se estivesse prestes a saltar do peito. Saia da frente! Gritou um dos estranhos. A cena virou caos. Eduarda empurrou Vanessa e Lívia para o canto, enquanto o pânico se instalava. Otávio não conseguia se mover. Seus pensamentos vagavam entre o horror daquela situação e as revelações sobre sua mãe. Aquela mulher ideal que ele sempre havia admirado estava muito longe do que imaginava. Eu não sei o que está acontecendo, ele gritou, mas suas palavras se perderam no tumulto. O homem encapuzado mais próximo fixou o olhar em Otávio com um brilhar frio. Você não sabe? Você é um deles. Seu sangue é sujo, assim como o dela. E nós estamos aqui para acertar as contas. O impacto dessas palavras o fez tremer. Ele era um deles. O legado sombrio de sua mãe engolia agora sua identidade. O frio percorreu seu corpo. O que você quer de mim? Seu pagamento, respondeu o homem, tomando um passo à frente. A tensão explodia como fogos de artifício, iluminando rostos de pânico. Vanessa segurava a mão da filha, os olhos arregalados de medo. Aquela caneta dourada, o símbolo de esperança que Lívia havia encontrado, agora parecia uma piada cruel. Neste instante, enquanto as vozes ecoavam, um grito inconfundível cortou o ar. Era Lívia, a pequena garotinha. Mãe! Ela havia soltado a mão e corria em direção ao homem com a arma. Parem! Ele é meu amigo! Um momento de silêncio afetou a sala. Como assim, amigo? O olhar de Otávio se tornou um abismo. Lívia não tinha ideia do que estava acontecendo. O que ela tinha feito? Pequena, volte! Vanessa gritou, mas o grito já havia rompido os limites da segurança. A armadilha havia se fechado ao redobrar sua própria história. O tempo parecia parar enquanto Otávio se via imerso em uma teia de escolhas e segredos. No mesmo momento, um estalo de ordem e desespero subiu pelas escadas dos sentidos, enquanto o semblante do homem se transformava. O que iria acontecer agora com Vanessa, com Lívia e principalmente com ele mesmo? Já não havia volta. O destino estava prestes a ser decidido. E a vida de todos eles estava na linha. Otávio estava paralisado. O olhar de Lívia, determinada e inocente, fez seu coração disparar. Mãe! O tempo parecia parar. Ele mal tinha absorvido a presença daqueles homens ameaçadores e agora a pequena estava exposta. O homem com a arma, que tinha um olhar duro como aço, hesitou. Poderia ser a sua chance. Lívia, volta aqui! Vanessa gritou, e seu desespero cortou o ar como uma faca. Mas o que aconteceu em seguida não foi nada do que eles poderiam imaginar. O homem encapuzado olhou para a garotinha, e ao invés de gritar ou agir com violência, sua expressão mudou. Era como se uma sombra tivesse passado por ele.
O que você está fazendo, garota? Ele segurou a arma, ainda apontada, mas seu tom era confuso, quase desorientado. De repente, algo inesperado aconteceu. Um outro homem, o líder do grupo, gritou: "Não se envolva com ela, ela não faz parte disso." O tom carregava um desespero palpável. "Retire-se! Temos um objetivo a cumprir." O ambiente estava em um turbilhão. Enquanto todos olhavam confusos, Vanessa viu um olhar de reconhecimento atravessar o rosto do homem que ameaçava todos com a arma. Você é a filha dela." Ele, em uma fração de segundo, começou a respirar de forma irregular, como se tivesse sido atingido por uma revelação. Otávio franziu a testa. "Que filha?" A tensão ficou espessa como um nevoeiro denso. "Quem você está chamando de filha?" Otávio perguntou, cada palavra saindo com dificuldade, enquanto seus pensamentos giravam. Ele olhou para Vanessa, e ela fitou o homem encapuzado, tentando entender o que estava acontecendo. Eu conheço sua família," o homem falou, a voz baixa, quase hesitante. Sua mãe, estava envolvida em coisas muito mais profundas do que você imagina." A revelação ecoou no ar, fazendo com que todos agissem como se respirassem a mesma confusão. Ela não só era uma mulher de negócios, mas, na verdade, sua verdadeira identidade a levava a um mundo sombrio. Um mundo que não deveria existir. O impacto daquelas palavras fez o mundo de Otávio desmoronar. Ele sempre acreditou que sua mãe era uma mulher forte e que seus sacrifícios eram por um bem maior. Agora, com a verdade despedaçada diante dele, ele se sentiu um estranho na sua própria vida. "Do que você está falando? O que quer dizer com identidade?" Foi então que o homem, em um ato de desespero ou honestidade, puxou a máscara que cobria seu rosto. Com olhos marejados e uma expressão cansada, ele disse: "Eu sou seu meio-irmão, Otávio, seu verdadeiro pai." Ele estava envolvido em tudo isso. Sua mãe, ela teve que fazer escolhas que você nunca soube. Ela não te deixou porque queria, mas porque tinha que proteger você do que realmente era. Um silêncio sepulcral tomou conta do escritório. O olhar de Otávio se transformou em uma expressão de choque absoluto. Meio-irmão? O que ele havia perdido? O que mais estava escondido? A caneta dourada caiu das mãos de Lívia. O som ecoando como um sinal de que a inocência tinha sido destruída ali, naquela sala. Vanessa, atordoada, olhou para Otávio e começou a tremer. "Otávio, você precisa saber, eu nunca tive a intenção de..." A interrupção de um grito estrondoso cortou a cena. Um estrondo ensurdecedor ecoou pela porta principal, e a sala encheu-se de fumaça. O caos retornou e todos começaram a gritar e correr. Otávio não sabia o que pensar. Sua mente girava entre as revelações e a urgência de escapar daquela situação. Mas uma certeza surgia em sua mente. Tudo tinha mudado. Aquela vida que ele conhecia havia se desintegrado em partes tão pequenas que era impossível remontá-las. Enquanto tentava processar tudo, um pensamento gritou dentro dele: "Isso é só o começo." E com essa convicção, ele sabia que precisava agir. Não apenas por salvar a si mesmo, mas por aquelas duas mulheres que de alguma forma estavam se entrelaçando com o seu destino. O que mais estava por vir? Ele não podia imaginar. Otávio estava paralisado. O olhar de Lívia, determinada e inocente, fez seu coração disparar. "Mãe." O tempo parecia parar. Ele mal tinha absorvido a presença daqueles homens ameaçadores e agora a pequena estava exposta. O homem com a arma, que tinha um olhar duro como aço, hesitou. Poderia ser a sua chance. "Lívia,
Volta aqui! Vanessa gritou e seu desespero cortou o ar como uma faca. Mas o que aconteceu a seguir não foi nada do que eles poderiam imaginar. O homem encapuzado fixou os olhos em Lívia. E ao invés de agir com violência, sua expressão mudou. Ele parecia confuso, quase desorientado. O que você está fazendo, garota? Segurou a arma, mas seu tom era mais suave. Nesse instante, um grito inconfundível ecoou pela sala. Não! Era Eduarda, que até então observava com uma expressão rígida. Ela se lançou na direção de Lívia, um instinto protetor tomando conta de seu ser. Saia daqui! Uma explosão de fumaça branca invadiu o ambiente. O lugar ficou envolto em caos. Todos começaram a gritar. Um grupo de pessoas, encapuzadas e uniformizadas, invadiu o escritório. O que estava acontecendo? A tensão aumentou. Otávio não sabia se devia correr ou tentar proteger Vanessa e a menina. As máscaras eram tão típicas, mas ele reconheceu uma delas. Mãe? Ele gritou, o pânico surgindo em sua voz. Aquela presença familiar, coberta por um véu de segredos, estava ali, na linha de frente. Otávio, a voz soava como um eco distante, mas ao mesmo tempo, como se nunca tivesse partido. A mulher que pensou que nunca mais veria estava à sua frente, mas em um contexto surreal e caótico. O homem encapuzado hesitou novamente, sua atenção agora dividida entre a pequena e a figura familiar que havia surgido das sombras. Você não devia estar aqui! Ela gritou, contra o barulho da confusão. Otávio sentiu seu mundo desmoronar. As perguntas multiplicavam-se em sua mente. Você está viva? O que está acontecendo? Imediatamente, uma explosão de raiva explodiu dentro dele. Você deixou tudo isso acontecer! Ele se virou para a mulher que tinha idealizado em seus sonhos, mas a mãe não parecia abalada. Eu fiz o que era necessário, Otávio. Sua vida estava em perigo. Perigo? Agora vê o que você fez com a minha vida! O tumulto aumentava, a bagunça se espalhava por toda a sala, enquanto os homens encapuzados lutavam contra os que acabaram de entrar. Mas o coração de Otávio estava nas mãos da mulher que acabara de descobrir como um fantasma, a pequena Lívia, com um olhar inocente, desenhando uma imagem de esperança em meio ao horror. Enquanto todos lutavam, um grito cortou o ar. Abaixem-se! E em seguida, um tiro ecoou. O mundo parecia girar. Otávio viu sua mãe cair, a expressão de impotência espalhada pelo rosto enquanto ela era atingida, um derradeiro pedido de perdão em seus olhos. Não! Foi o grito profundo que escapou de seus lábios. O tempo parecia desacelerar. Lívia, ainda ali, atônita, Eduarda foi rapidamente em direção à sua antiga chefe. A cena era demais para processar. Os homens encapuzados recuaram momentaneamente. Um alvoroço nasceu na sala. As pessoas agora correndo em direções opostas. Mas havia algo no ar. Algo tão pesado que parecia parar o tempo. Por que você estava aqui? Otávio olhou para sua mãe, já em queda, como se tudo o que ele imaginou sobre proteger essa mulher tivesse desmoronado. O caos estava se dissipando, mas uma pergunta latente pairava sobre todos ali, como uma sombra. Eu nunca quis que você soubesse a verdade, ela afirmou com dificuldade, os olhos cheios de lágrimas. A única maneira de te proteger foi me afastar. O homem encapuzado que hesitou olhou para Otávio e gritou. Ela não é quem você pensa que é. Você não conhece sua mãe. As revelações estavam apenas começando. O coração de Otávio disparava e ele mal podia olhar para ela. Mas já não tinha certeza do que poderia ser verdade ou mentira.
Ele estava no centro de um turbilhão. A linha entre amor e desespero borrada. E a única certeza que ele tinha era de que tudo estava prestes a se desmoronar. Isso é só o começo, pensou Otávio, enquanto as lágrimas começavam a misturar-se com a fumaça. O que mais eles estavam escondendo? O que mais havia em jogo? Ele respirou fundo, a adrenalina pulsando em suas veias, e soube que a luta estava apenas começando. Otávio estava paralisado. O olhar de Lívia, tão inocente quanto determinada, o fazia sentir uma mistura de angústia e proteção. Ele mal tinha absorvido a figura ameaçadora dos homens encapuzados, e agora? A pequena estava em perigo. O homem com a arma hesitava, um lampejo de dúvida em seu olhar. Seria o momento de agir? Lívia, volta aqui! Gritou Vanessa, a voz dela cortando o ar como uma faca. Mas antes que qualquer ação pudesse ser tomada, uma explosão de luz e uma nuvem de fumaça invadiram a sala, engolindo tudo em uma cortina branca e opaca. O caos se instalou instantaneamente. São eles! Gritou um dos homens encapuzados, agora em alerta máximo. Vozes se misturavam sob a pressão da confusão, enquanto todos tentavam compreender a nova ameaça. Olhos arregalados, corações acelerados, Otávio se forçou a se mover, mas uma onda de adrenalina ainda o mantinha paralisado. A fumaça se dissipou aos poucos, mas não antes que uma nova figura irrompesse pela porta. Uma imagem imponente que fez o tempo parar novamente. Uma mulher alta, com um olhar cortante e uma presença magnética, entrou na sala. Era uma figura familiar, mas algo no ar parecia diferente. Sua expressão era uma combinação de raiva e alívio. "Chega! Todos vocês parem!" A mulher gritou, sua voz ecoando com um poder que deixou a sala em choque. Otávio reconheceu aquela voz. Sua mente girava. "Mãe?" ele balbuciou. Mas isso era impossível. O que ela estava fazendo ali? "Você se meteu em problemas que não pode imaginar", a mulher disse, avançando, ignorando Otávio. Mas ela não estava sozinha. Um grupo de homens armados a acompanhava. Cada um deles com um olhar ansioso voltado para o que estava prestes a se desenrolar. "Você não devia ter voltado!" Gritou um dos encapuzados que hesitou ao olhar para a mulher. O tom de sua voz carregava um peso que assustou a todos. "Nós combinamos que você ficaria longe dele." "Cale a boca!" gritou a mulher, apontando um dedo em direção ao homem. O que estava acontecendo? O peito de Otávio se apertava sob a pressão das emoções. Ele sempre havia sonhado com um reencontro. Mas agora, o que você está fazendo aqui? Você deixou tudo para trás. O desespero e a raiva ferveram nas palavras de Otávio. Mas antes que a mulher pudesse responder, outro grito cortou o ar. "Saia da frente!" Um dos homens que havia entrado junto com a mulher avançou, a arma em punho, mirando na direção de Otávio. A cena explodiu em adrenalina. O homem com a arma que hesitara antes olhou rapidamente para a nova chegada. "Você não pode fazer isso. Não para ele!" A tensão crescia como se houvesse uma bomba prestes a explodir. "O que você quer de mim?" Otávio gritou, as palavras saindo num turbilhão de emoções, enquanto a vida dele se desenrolava em um fio tênue. Mas a mulher não tinha tempo para responder. "No fundo, você sempre foi uma ameaça, Otávio." Ela disparou, as palavras cortantes como facas. "Você não sabe a verdade. Sua vida, seu legado, tudo isso é uma farsa." Os olhos de Lívia estavam arregalados, fixos na cena. "Mãe!" ela chorou, procurando por Vanessa, que estava ali ao lado em choque. Aquela foi a gota d'água.
Vanessa, determinada, os olhos flamejantes de coragem, se virou para Otávio. Você precisa saber a verdade. Sua mãe, ela não é quem você pensa que é. Oh, a revelação foi um soco no estômago. O chão parecia se abrir sobre os pés de Otávio. O que estava acontecendo? A figura da mulher que ele sempre sonhou como heroína agora se tornava um fantasma de dúvidas e segredos. Do que você está falando? O tom dele era um misto de confusão e revolta. A sala parecia girar. Ele queria acreditar, mas o peso das palavras o empurrou para um abismo. Eu sou uma parte da verdade. Você foi mantido longe para não ser atingido por isto. A mulher parecia desesperada, quase em lágrimas. Mas a intensidade do momento havia quebrado qualquer fio de sua compaixão. A tensão explodiu na sala e a velocidade do caos começou a aumentar. Os homens encapuzados recuando, se posicionando. E então, um tiro ecoou. Todo o ar foi arrancado do peito de Otávio. Aquela balança passava de sentimentos contraditórios para um pesadelo absoluto. A mulher caiu, o olhar dela, encontro de desespero e amor, selando uma verdade. Tudo o que ele conhecia estava prestes a ser desmantelado. Não! O grito de Otávio foi mais forte que qualquer estrondo, mas o impacto não poderia ser revertido. O que mais se escondia atrás daquela máscara de segredos? A caneta dourada de Lívia rolou pelo chão como se também soubesse que toda a esperança havia desmoronado. E naqueles segundos que se arrastavam, a mente de Otávio queimava, como em um filme distorcido. Ele se perguntava qual era a verdadeira natureza da sua mãe e o que isso significava para ele. A dúvida estalava no ar, e as sombras do que estava por vir pareciam mais sombrias do que nunca. Isso é apenas o começo, ele pensou enquanto a tensão pairava, esperando pela próxima reviravolta. Otávio estava paralisado. O olhar de Lívia, tão inocente quanto determinada, o fazia sentir uma mistura de angústia e proteção. Ele mal tinha absorvido a figura ameaçadora dos homens encapuzados, e agora a pequena estava em perigo. O homem com a arma hesitava, um lampejo de dúvida em seu olhar. Seria o momento de agir? "Lívia, volta aqui!" gritou Vanessa, a voz dela cortando o ar como uma faca. Mas antes que qualquer ação pudesse ser tomada, uma explosão de luz e uma nuvem de fumaça invadiram a sala, engolindo tudo em uma cortina branca e opaca. O caos se instalou instantaneamente. "São eles!" gritou um dos homens encapuzados, agora em alerta máximo. Vozes se misturavam sob a pressão da confusão, enquanto todos tentavam compreender a nova ameaça. Olhos arregalados, corações acelerados. Otávio se forçou a se mover, mas uma onda de adrenalina ainda o mantinha paralisado. A fumaça se dissipou aos poucos, mas não antes que uma nova figura irrompesse pela porta. Uma imagem imponente que fez o tempo parar novamente. Uma mulher alta, com um olhar cortante e uma presença magnética, entrou na sala. Era uma figura familiar, mas algo no ar parecia diferente. Sua expressão era uma combinação de raiva e alívio. "Chega! Todos vocês, parem!" a mulher gritou, sua voz ecoando com um poder que deixou a sala em choque. Otávio reconheceu aquela voz. Sua mente girava. "Mãe", ele balbuciou, mas isso era impossível. O que ela estava fazendo ali? "Você se meteu em problemas que não pode imaginar", a mulher disse, avançando, ignorando Otávio. Mas ela não estava sozinha. Um grupo de homens armados a acompanhava.
cada um deles com um olhar ansioso voltado para o que estava prestes a se desenrolar. "Você não devia estar aqui!" gritou um dos encapuzados, que hesitou ao olhar para a mulher. O tom de sua voz carregava um peso que assustou a todos. "Nós combinamos que você ficaria longe dele!" "Cale a boca!" gritou a mulher, apontando um dedo em direção ao homem. O que estava acontecendo? O peito de Otávio se apertava sob a pressão das emoções. Ele sempre havia sonhado com um reencontro. Mas agora? "O que você está fazendo aqui? Você deixou tudo para trás!" O desespero e a raiva ferveram nas palavras de Otávio. Mas antes que a mulher pudesse responder, outro grito cortou o ar. "Saia da frente!" Um dos homens que havia entrado junto com a mulher avançou, a arma em punho, mirando na direção de Otávio. A fênix explodiu em adrenalina. O homem com a arma, que hesitara antes, olhou rapidamente para a nova chegada. "Você não pode fazer isso, não para ele!" A tensão crescia, como se houvesse uma bomba prestes a explodir. "O que você quer de mim?" Otávio gritou, as palavras saindo num turbilhão de emoções, enquanto a vida dele se desenrolava em um fio tênue. Mas a mulher não tinha tempo para responder. "No fundo, você sempre foi uma ameaça, Otávio." Ela disparou, as palavras cortantes como facas. "Você não sabe a verdade. Sua vida, seu legado, tudo isso é uma farsa." Os olhos de Lívia estavam arregalados, fixos na cena. "Mãe!" ela chorou, procurando por Vanessa, que estava ali ao lado, em choque. Foi a gota d'água. Vanessa, determinada, os olhos flamejantes de coragem, se virou para Otávio. "Você precisa saber a verdade. Sua mãe, ela não é quem você pensa que é." A revelação foi um soco no estômago. O chão parecia se abrir sob os pés de Otávio. O que estava acontecendo? A figura da mulher que ele sempre sonhou como heroína agora se tornava um fantasma de dúvidas e segredos. "Do que você está falando?" O tom dele era um misto de confusão e revolta. A sala parecia girar. Ele queria acreditar, mas o peso das palavras o empurrou para um abismo. Eu sou uma parte da verdade. Você foi mantido longe para não ser atingido por isto." A mulher parecia desesperada, quase em lágrimas. Mas a intensidade do momento havia quebrado qualquer fio de sua compaixão. A tensão explodiu na sala e a velocidade do caos começou a aumentar. Os homens encapuzados recuando, se posicionando. E então, um tiro ecoou. Todo o ar foi arrancado do peito de Otávio. Aquela balança passava de sentimentos contraditórios para um pesadelo absoluto. A mulher caiu, o olhar dela, encontro de desespero e amor, selando uma verdade. Tudo que ele conhecia estava prestes a ser desmantelado. "Não!" O grito de Otávio foi mais forte que qualquer estrondo, mas o impacto não poderia ser revertido. Que mais se escondia atrás daquela máscara de segredos? A caneta dourada de Lívia rolou pelo chão como se também soubesse que toda a esperança havia desmoronado. Mas foi quando a sala começou a se encher de gritos e grunhidos que tudo mudou novamente. 8 ou 9 homens, em trajes escuros, irromperam pela porta oposta, todos empunhando armas e gritavam ordens. Cercar, não deixar ninguém escapar. Era como se uma tempestade estivesse ali, tomando conta de tudo. Do meio da confusão, um homem se destacou. Alto e imponente, ele usava um distintivo que reluzia à luz fluorescente da sala. Ele se aproximou diretamente de Otávio e o choque tomou conta do prédio. "Otávio, sou eu, seu pai!" O mundo de Otávio desmoronou novamente. Em um lapso de segundos, tudo o que ele pensou que sabia se desfez. Na sua mente, uma nova peça do quebra-cabeça se juntava.
mas a dor da descoberta era devastadora. Como assim? Ele tinha um pai? A figura que tanto buscou estava ali, bem na sua frente. Eu sempre quis te proteger, mas as coisas saíram do controle. A voz dele era cheia de pesar, como uma onda de arrependimento. Mas Otávio não queria ouvir. Você é parte disso, Otávio. A empresa, a sua mãe, tudo isso é mais complexo do que imagina. Enquanto as palavras do homem ecoavam, o tilintar de uma arma soou. O homem que havia atirado estava se reerguendo, decidido a disparar novamente. A sala se tornou um cenário de pura tensão, com as vidas de todos ali. Vanessa, Lívia, sua mãe e agora este novo pai pendendo em um fio. Olhando para eles, a confusão se transformava em horror. São as escolhas que fazemos que definem o que somos, pensou Otávio, enquanto olhava para a nova realidade que se desdobrava ao seu redor. Ele não sabia como tudo terminaria, mas tinha certeza de que não havia como voltar atrás. O destino estava prestes a ser decidido, e cada um precisava fazer as suas escolhas. Otávio estava paralisado. O olhar de Lívia, tão inocente quanto determinada, o fazia sentir uma mistura de angústia e proteção. Naquela sala caótica, o homem com a arma hesitava, um lampejo de dúvida em seu olhar. Seria o momento de agir? Ele se sentia dividido entre a necessidade de proteger aquela criança e a raiva crescente contra a mulher que agora se dizia sua mãe. "Lívia, volta aqui!" gritou Vanessa. Sua voz cortou a tensão no ar, mas foi a interferência de Eduarda que se lançou à frente como um escudo, que realmente virou o jogo. "Você não pode fazer isso! Essa não é uma criança!" A gerente bradou com a autoridade de quem estava disposta a tudo para proteger o que poderia. E então, tudo explodiu. Uma série de tiros ensurdecedores atravessou a sala, e gritos irromperam como um eco do caos. Um dos capangas, atingido por uma bala, caiu pesadamente ao chão, o sangue tingindo o piso branco e impessoal do escritório. O tempo parecia desacelerar enquanto as pessoas ao redor se mexiam em uma frenética dança de pânico. "Meu Deus, não!" O grito de Otávio ecoou em sua mente enquanto ele via sua mãe ser empurrada para o lado. A cena se transformou em um pesadelo. Mas então, algo inesperado aconteceu. A mulher, que inicialmente parecia uma figura poderosa, agora estava caída, desprotegida e vulnerável. Uma expressão de dor e surpresa cruzando seu rosto. "Otávio!" ela gritou, e a palavra foi como uma lâmina que cortou seu coração. Mas o choque não era apenas por ver sua mãe em perigo. Era pelo que estava prestes a ser revelado. O homem que se dizia seu pai se arrastou em direção a ela, os olhos encharcados de uma mistura de amor e desespero. "Eu não pude protegê-la, mas eu posso consertar isso." Mas sem tempo a perder, ele se virou para Otávio. "A verdade precisa sair." Antes que pudesse processar, Eduarda, com sua firmeza, puxou Lísia para um canto seguro, abrindo uma pequena brecha em meio a caos. Mas o pânico tomou conta do ambiente, e a atenção de todos foi atraída por um ruído crescente que vinha da porta principal. Um grupo de homens, completamente armados e em sincronia, invadiu o escritório, como uma maré de sombras, prontos para uma batalha. Eles estavam aqui para acertar contas. Mas antes que Otávio pudesse se reagrupar, a mulher que caíra começou a falar, suas palavras cortadas por lágrimas.
Otávio, você tem que saber sua verdadeira origem. Você não é apenas filho da sua mãe, mas também parte de algo muito maior e muito mais sombrio. A revelação foi como um tapa no rosto. O que ele estava dizendo? O espaço parecia desmoronar com cada palavra. Você é um herdeiro. E eles estão atrás de você. Eles querem acabar com a linha de sucessão. O desespero na voz dela selou um pacto de terror em seu coração. Ele queria gritar, mas as palavras não saíam. Os homens armados começaram a se mover, e a confusão se intensificou. Você precisa se decidir, Otávio! Sua mãe gritou enquanto tentava escapar do cerco. A única maneira de sair dessa precisa fazer planos. Nesse momento, o homem que se dizia seu pai lançou-se para a frente, gritando: Não, não a deixe fugir! Se ela escapar, você perderá tudo. Otávio sentiu seu coração acelerar. As peças estavam se juntando, mas em um ritmo completamente caótico. Ele olhou em volta e viu a cena se desenrolar como um filme apocalíptico. Mas foi então que a luz piscar do teto apagou completamente, mergulhando todos no escuro absoluto. Um silêncio opressor caiu e a tensão fez o ar ficar irrespirável. O que estava acontecendo? Os ecos do passado agora eram mais do que memórias. Eram gritos de um futuro incerto. Assim que a luz voltou, a verdade estava diante dele, clara e devastadora. Ele não era apenas um simples empresário. Ele era parte de uma guerra secreta, um conflito que ele nem sabia que existia. Mas havia uma pergunta que queimava em sua mente. Quem era ele realmente? E o que significaria se de fato sua origem estivesse atrelada àquele caminho sombrio? Enquanto a cena se desenrolava, Otávio percebeu que, em meio ao caos, ele agora tinha que fazer uma escolha que poderia mudar tudo novamente. E ao olhar para Vanessa, então, a única certeza que restava era que a vida deles nunca mais seria a mesma. Otávio estava paralisado. O olhar de Lívia, tão inocente quanto determinada, o fazia sentir uma mistura de angústia e proteção. Naquela sala caótica, o homem com a arma hesitava, um lampejo de dúvida em seu olhar. Seria o momento de agir? Ele se sentia dividido entre a necessidade de proteger aquela criança e a raiva crescente contra a mulher, que agora se dizia sua mãe. Lívia, volta aqui! Gritou Vanessa, a voz dela cortando a tensão como uma faca. Antes que qualquer ação pudesse ser tomada, uma explosão de luz e uma nuvem de fumaça invadiram a sala, engolindo tudo em uma cortina branca e opaca. O caos se instalou instantaneamente. São eles! Gritou um dos homens encapuzados, agora em alerta máximo. Vozes se misturavam sob a pressão da confusão, enquanto todos tentavam compreender a nova ameaça. Olhos arregalados, corações acelerados. Otávio se forçou a se mover, mas uma onda de adrenalina ainda o mantinha paralisado. A fumaça começou a se dissipar, revelando um novo cenário. No meio do tumulto, uma silhueta conhecida emergiu, e o coração de Otávio pulou. Era a figura de sua mãe, mais ferida e abatida do que ele se lembrava. Mas ainda assim era ela. Otávio! Gritou, a voz dela entrecortada, mas cheia de urgência. Mas antes que ele pudesse processar a situação, um grito cortou o ar. Cuidado! Um homem encapuzado se lançou em direção a Vanessa, seu olhar transparecendo raiva. O tempo parecia paralisar novamente, e tudo o que Otávio conseguia fazer era assistir enquanto o caos se desenrolava à sua frente. Ouvindo a chamada de aviso, ele se lançou à frente, decidindo que não ia deixar mais nada ou ninguém machucar aquelas que amava.
Assim que se movimentou, algo aconteceu. Um estalo financeiro lhe atravessou a mente. Um acontecimento deslocado que fez seus olhos se arregalarem. Mas não era o tiro que contabilizava o peso da situação. Era a construção da verdade se desfazendo ao invés de se revelar. Um novo homem, alto e imponente, surgiu da fumaça. Ele tinha um distintivo que reluzia à luz fluorescente, e sua expressão era de desespero. "Otávio, sou eu, seu pai!" A voz dele ressoou, fazendo o tempo parar para Otávio. O chão parecia abrir sob seus pés. O que ele disse? Pai? Mas como? Por que agora? Os cabelos em sua nuca se arrepiaram. Ele tinha um pai? Todas as lembranças, todas as histórias que sua mãe lhe contara, agora estavam se desmoronando em um abismo sem fundo, revelando uma verdade que ele nunca quis ouvir. "Você está mentindo!" gritou, a negação ferindo seus próprios ouvidos. O homem sorriu triste, como alguém que já carregava o peso de 1000 arrependimentos. "Não, Otávio. Sua mãe nunca te contou. Eu estava aqui o tempo todo. Precisamos sair agora. É questão de vida ou morte." O olhar de desespero do homem cortou Otávio como uma lâmina. "Eles vêm atrás de você. Está tudo conectado." Mas a cena foi interrompida por um novo estrondo. O homem encapuzado que se lançara contra Vanessa havia caído, sua arma disparando em um golpe violento, enquanto um dos homens de sua mãe o derrubava. Um caminho de sangue se espalhou, e o cheiro de pólvora contaminou o espaço antes limpo. A sala virou um inferno. A confusão tomou conta, ondas de gritos se misturando com os sons de tiros, e algo pesado e sombrio se formava no ar. Quando as coisas começaram a se acalmar, Otávio viu sua mãe caída no chão, a expressão dela transformada em horror. Se ele não falar, tudo estará perdido. "O que você esconde, mãe?" A pergunta escapuliu dos lábios dele, desesperada e angustiante. Mas então, no meio do tumulto, Lívia, ainda colada em Vanessa, gritou de repente: "A mamãe não pode falar! Ela é a razão pela qual tudo isso está acontecendo!" As palavras da criança caíram como uma bomba, estalando no ar tenso. Todos se viraram surpresos, e o silêncio se instalou rapidamente. O que a menina queria dizer? O que estava escondido atrás daquele olhar inocente? Os olhares se voltaram para a mulher que jazia no chão, e a revelação começou a acender como um fósforo aceso no meio de uma tempestade. Ela era a chave de tudo. "Otávio", ela conseguiu sussurrar, o olhar dela iluminado por um brilho determinado. "O que você precisa saber é que essa batalha, ela é sua." As palavras seguiram parrudas, ressoando em um eco sombrio, dentro do peito de Otávio. Ele tinha certeza de que aquela reviravolta não era apenas sobre ele. Era uma maré de segredos e mentiras que agora ameaçavam consumir todos em sua volta. E enquanto o caos continuava ao redor deles, Otávio percebeu que, por mais que quisesse proteger sua família, o verdadeiro desafio seria enfrentar a verdade. "É só o começo", ele pensou, a adrenalina pulsando em suas veias, enquanto um novo mistério se desenrolava na escuridão. A batalha que se aproximava não era apenas sobre a sobrevivência, mas sobre o que significava realmente ser parte desta família. Otávio olhou para a cena caótica ao seu redor. A fumaça ainda pairava, arranhando a luz que entrava pelas janelas. Sua mãe, ali, caída no chão, os olhos cheios de dor, enquanto a pressão aumentava na sala. Era como se o mundo estivesse girando em um furacão de emoções. E ele era o centro daquele vendaval. "Mãe, não!" gritou ele.
a voz embargada de desespero. Ele se lançou em direção a ela, mas o homem que se dizia seu pai segurou seu braço. Espere, não é seguro. A urgência na voz dele ressoou no peito de Otávio. Mas as palavras dele pareciam ecoar em um abismo sem fim. O que mais ele poderia perder? Olhou novamente para a mãe, que tentava se levantar, suas feições contorcendo-se entre a dor e o desespero. A verdade, Otávio. Ela sussurrou quase inaudível. Você precisa entender. E então, uma nova explosão de tiros cortou o ar. Era um jogo de ação, mas era real, dolorosamente real. Volte, Otávio! Gritou Vanessa, puxando Lívia para um canto. E a pequena, com olhos arregalados, segurou firme a mão da mãe, sem entender o que acontecia, mas pressentindo o perigo. O tempo parecia esticar e a tensão era palpável. O silêncio acentuado fez o coração de Otávio disparar. Todos têm suas escolhas, disse a mãe dele, a voz agora mais forte. E você, meu filho, precisa escolher também. Aquela era a batalha final, não só pela vida, mas pela verdade, que ele nem sabia que precisava encarar. O peso dos segredos estava sobre ele, como uma tempestade prestes a desabar. Os homens encapuzados se moviam, suas intenções sombrias flutuando no ar. Ao ver seu pai lutando contra um dos agressores, Otávio sentiu uma onda de raiva, um impulso de agir. Ele precisava tomar uma decisão. Era isso que separava os homens das crianças. Basta! Gritou Otávio, sua voz ecoando na sala. Ele não podia mais se esconder. Em um movimento rápido, correu até a porta, abrindo caminho em meio ao caos, enfrentando as sombras que tentavam dominá-lo. Seja o que for que você tenha feito, mãe, eu quero saber. Não posso viver na ignorância. A sala tornou-se um campo de batalha e as escolhas estavam sendo feitas ali, na linha entre o bem e o mal. Um dos homens armados olhou para Otávio e hesitou. E aquela fração de segundo foi tudo o que ele precisava. O chão parecia tremer sob seus pés, e ele sabia que a luta era iminente. Balançando a cabeça, ele respirou fundo e avançou. O tempo, naquele momento, não era aliado. Cada pulso de seu coração sentia como se estivesse espremido entre as revelações. O fio da vida e da morte se entrelaçava. Ele viu o homem que se dizia seu pai jogando uma cadeira contra um dos capangas. E em meio a tudo isso, os olhos de Lívia se encontraram com os de Otávio. Mamãe! A voz da menina cortou os ecos de gritos no ambiente. Um novo foco de luz surgiu. Foi tudo o que precisou para que Otávio acenasse. Vamos sair daqui! Exclamou, sua expressão inocente acendendo uma centelha de esperança na escuridão. Enquanto tentava abrir caminho para escapar, viu sua mãe se movendo em direção a ele. Uma determinação que ele nunca tinha visto antes. Isto não acabou, Otávio. A verdade virá, custe o que custar. E você pode ser a chave para tudo isso. Ele sentiu a mão de Lívia apertando a sua, enquanto ambos corriam para o corredor, fugindo do horror que os ameaçava. Mas no fundo, ele entendia. O que chamavam de verdade estava prestes a se desdobrar em algo muito mais profundo. O futuro deles era um mistério em construção, e ao pensar nisso, uma certeza atravessou sua mente. Isso é só o começo. Ele não sabia o que o aguardava, mas estava decidido a descobrir, nem que fosse na dor. Mesmo em meio ao caos, um eco distante de esperança se manifestava. Se essa história te prendeu, se inscreva imediatamente no canal. Não perca nenhum conteúdo exclusivo que está vindo aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essas histórias incríveis.
Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo. Mande para pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Inunde a seção de comentários com suas reações, sentimentos e teorias sobre o que vem a seguir. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. A hora é agora!